Aproveitar este dia 9 de maio, o Dia da Europa, para fazermos uma avaliação do que têm sido os últimos 70 anos da União Europeia, os últimos 70 anos do projeto europeu, não deixa de ser um desafio interessante e um desafio extraordinariamente aliciante. Sobretudo numa altura em que a Europa, esta Europa da União Europeia, esta Europa construída no pós-Segunda Guerra Mundial, vive talvez uma das suas maiores crises de sempre. Uma crise que começa por ser uma crise pandémica, uma crise de saúde pública, mas que já ninguém tem dúvida que se vai transformar numa muito séria crise financeira, numa muito séria crise económica, numa extraordinariamente séria crise social. É, portanto, a altura de fazermos uma recordação, é a altura de fazermos um balanço sobre o que têm sido estes 70 anos. E não há dúvida que na Europa estes 70 anos que têm existido sob os auspícios da União Europeia têm correspondido, de uma maneira geral, a um dos períodos mais longos da história europeia em que tem prevalecido a paz, o bem supremo que ditou, que determinou o nascimento das comunidades europeias no espírito sonhador dos nossos pais fundadores, no espírito de Jean Monnet, no espírito de Robert Schuman, no espírito de Alcide Gaspar e no espírito de Konrad Adenauer, no espírito de tantos outros que ousaram sonhar, que ousaram pensar, que ousaram pensar ser possível construir uma Europa de paz a partir dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Não se pensou, todavia, que este período foi um período sempre homogéneo, sempre uniforme, um período, digamos, de estabilidade. Não. A União Europeia fez de muitos sucessos, a União Europeia é a soma de muitos sucessos, é a soma de muitos êxitos, mas também tem o seu passivo. Também é a soma de muitos insucessos, também é a soma de muitas dificuldades, também é a soma de muitas crises que, de forma mais fácil, de forma menos fácil, acabaram por ser dubladas. É, portanto, uma integralidade que tem que ser apreendida no seu todo. Nos nossos dias, nos dias que correm, de facto, a União vive um dos seus principais desafios. Não é só a crise pandémica, a crise de saúde pública. É que esta crise pandémica, crise de saúde pública, veio coincidir com o primeiro momento em que um dos Estados-membros da União Europeia, o Reino Unido, resolveu partir, resolveu seguir o seu destino, resolveu deixar o projeto europeu. Sem dúvida nenhuma que foi e é um desafio extraordinariamente importante e relativamente ao qual ainda não podemos ter certezas sobre a forma como se vai desenvolver. É um desafio que creio que vai pôr em evidência que ambas as partes desta relação, quer a União Europeia, quer o Reino Unido, vão sair perdedores. Mas o certo é que o Reino Unido partiu e, pela primeira vez, a União Europeia, que apesar das suas dificuldades, tinha tido sempre um grande poder de atratibilidade sobre novos Estados, pela primeira vez a União Europeia vê um dos seus partir, um dos seus seguir a sua via, um dos seus seguir o seu caminho. E não é um Estado qualquer. Era o velho, grande e poderoso Reino Unido. Provavelmente a maior potência marítima da União Europeia, provavelmente a maior potência militar da União Europeia,
seguramente uma das maiores economias da União Europeia. Logo, com a saída de um Estado desta dimensão, estamos mais fracos, estamos mais expostos, temos menos capacidade, estamos, no fundo, mais diminuídos. Mas, além disso, a União debate-se com vários outros problemas, várias outras crises. Nós ainda não conseguimos resolver em conjunto a crise dos refugiados. Nós temos nas nossas fronteiras verdadeiras ondas humanas, verdadeiras ondas de refugiados que, por várias razões, pelas melhores, pelas piores, procuram dirigir-se ao espaço europeu. Uns fugindo de regimes que os perseguem, de regimes ditatoriais, de tiranias, outros apenas porque dão aso à sua liberdade, dão aso à sua capacidade, ao seu sonho e querem vir encontrar esse mesmo sonho e realizar esse mesmo sonho no território europeu. Infelizmente, não vamos ter capacidade de os receber a todos. Infelizmente, vamos ter que fazer com que alguns desses que nos procuram sejam repatriados e devolvidos aos seus próprios estados de origem. Mas temos também uma grande crise económica, uma grande crise financeira que se soma à de 2007, 2008 e que agora este efeito pandémico vem potenciar e vem exponenciar. Vivemos, portanto, dias de muita dificuldade, vivemos dias de grandes desafios, mas ao mesmo tempo temos a grande oportunidade de demonstrar que o projeto europeu foi um sonho, é um sonho e tem todas as virtualidades para continuar a ser um sonho que as nossas gerações têm obrigação de saber concretizar, de saber honrar em nome, em memória de todos aqueles que nos precederam e que conseguiram, de facto, construir este grande período de paz que a Europa viveu, este grande período de sonho, de oportunidades que a Europa deu a todos os seus cidadãos. É esse o meu desejo, é esse a minha a minha grande expectativa numa altura em que passam 70 anos sobre a assinatura do Tratado Fundacional daquilo que eram as comunidades europeias e que acabou por ser a atual União Europeia.